Graça e paz, meus irmãos. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 2, como está aí na projeção. Hebreus, capítulo 2. Vamos ler dos versículos 10 ao 13. O tema do sermão é esse, meus irmãos, está aí na projeção. Nosso irmão mais velho e o pioneiro da nossa salvação. Muitas vezes falamos aqui que Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho, e às vezes as pessoas não compreendem isso, não é? Outro problema também é que, irmãos, nós confundimos as pessoas da Trindade. Muitas vezes chamamos Jesus de Pai, só que Jesus não é o Pai. O Pai é a primeira pessoa da Trindade, o Filho é a segunda pessoa da Trindade, e o Espírito Santo a terceira pessoa da Trindade. Um Deus único e verdadeiro, mas pessoas distintas, que compartilham o mesmo ser, mesmo poder, mesma majestade, mesma divindade, mas pessoas distintas. Diz assim então, meus irmãos, a santa palavra do nosso Deus. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Que o Senhor possa falar aos nossos corações através da pregação da sua santa palavra, meus irmãos, em nome de Jesus. Queridos, quando nós pensamos em Jesus Cristo, normalmente nossa mente se volta para os relatos dos evangelhos. Nós o contemplamos ali, caminhando pelas estradas da Galileia, ensinando as multidões, acolhendo crianças, curando enfermos e, por fim, entregando-se na cruz. Essa é a imagem que, com razão, ocupa o nosso coração. Entretanto, meus irmãos, a carta aos Hebreus amplia nossa visão e nos convida a contemplar o Cristo glorificado. Logo no início da epístola, o autor apresenta Jesus Cristo como herdeiro de todas as coisas. O autor aos Hebreus diz que ele é o resplendor da glória de Deus. O Filho eterno, ele está entronizado à direita da majestade, coroado de glória e de honra, exercendo seu governo soberano sobre todas as coisas. Mas, exatamente, irmãos, nesse contexto de exaltação, o autor ele apresenta aqui uma verdade surpreendente. O Cristo glorificado, ele não permaneceu distante do seu povo. Pelo contrário, aquele que possui toda a autoridade nos céus, ele desceu até nossa condição para formar uma família. O rei tornou-se nosso irmão mais velho. O Filho eterno assumiu nossa humanidade para que pecadores fossem adotados como filhos de Deus. Irmãos, Hebreus capítulo 2, de 10 a 13, revela duas das mais profundas verdades acerca da obra de Cristo. Primeiro, ele é o irmão mais velho de todos os redimidos. Segundo, ele é o autor, ou melhor, ele é o pioneiro da nossa salvação. Então, esses dois aspectos, eles não são independentes. Cristo, ele tornou-se nosso irmão precisamente para conduzir muitos filhos à glória. Ele veio justamente para realizar essa que era a vontade e o propósito eterno do nosso Deus.
Então, meus irmãos, essa é a grande mensagem, dessa passagem aqui que nós lemos. Cristo tornou-se nosso irmão e o autor da nossa salvação para conduzir muitos filhos à glória. Então, a primeira coisa que nós vamos observar aqui, meus irmãos, nosso primeiro ponto, é que Cristo nos introduziu na família de Deus. Versículos de 10 a 13. Olhando aqui para o versículo 11, o autor diz assim, o autor da carta aos Hebreus: porque tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Embora Cristo nos chame de irmãos, existe, meus irmãos, uma diferença fundamental entre nós e ele. Jesus é o Filho natural. Jesus é o Filho eterno. Jesus é o unigênito do Pai. Sua filiação pertence à sua própria natureza divina. Nós, porém, não pertencíamos naturalmente à família de Deus. Pelo pecado, tornamos-nos rebeldes e permanecíamos debaixo da ira divina. Como Paulo ele afirma lá em Romanos 1,18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Eu sei que às vezes se ouve dizer que Deus é pai de todas as pessoas. Eu acredito que uma boa parcela dos brasileiros pensam assim. E muitos evangélicos pensam assim, por incrível que pareça. Eu já vi algumas pessoas que se declararam, né, e se declaram até hoje evangélicas, dizendo que Deus é pai de todas as pessoas são filhos e filhas de Deus. Meus irmãos, isso só é verdadeiro no sentido de que Deus é o Criador de todos. Contudo, as Escrituras não apresentam Deus como Pai reconciliado dos pecadores que permanecem em rebelião contra Ele. Deus não é pai de filhos rebeldes. A relação paternal, no sentido redentor, pertence apenas àqueles que foram unidos a Cristo Jesus. Por isso, nossa filiação é fruto da adoção. Nós fomos adotados. Se você é um cristão verdadeiro, você foi adotado. Paulo ele declara assim, Efésios 1:5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Então, nós encontramos filiação em Cristo, porque Ele é o Filho. Os filhos adotados têm esse privilégio no Filho eterno. Colocar homens salvos em uma relação filial, meus irmãos, com Deus, exigia a presença pessoal de um Salvador nesse relacionamento. Por isso, quando a plenitude dos tempos chegou, Deus enviou seu Filho para que obtivéssemos a adoção de filhos. Irmãos, não somos irmãos de Cristo porque primeiro nos tornamos filhos de Deus. Tornamos-nos filhos de Deus porque fomos unidos ao Filho eterno. Esse é um ponto por demais importante. Ou seja, nossa adoção, ela só pode acontecer em Cristo. E ao sermos unidos a Jesus, irmãos, Deus ele derrama o Espírito Santo em nossos corações, concedendo-nos uma nova vida e tornando-nos verdadeiros membros de sua família. João, ele disse assim, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, a nova filiação não é resultado da natureza humana, porque por natureza, todos nós somos inimigos de Deus. Nascemos como inimigos de Deus, debaixo da ira.
Antes nós pertencíamos à velha humanidade representada por Adão. Agora pertencemos à nova humanidade criada pelo segundo Adão, Jesus Cristo, ressurreto. Irmãos, é exatamente isso que Paulo ensina em Efésios. Se você for para o capítulo 2 de Efésios, versículos 15 e 16, Paulo ele diz assim: aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Cristo não apenas reconciliou indivíduos com Deus, Cristo ele criou um novo povo. Cristo criou uma nova família. Cristo criou uma nova humanidade. Por isso, meus irmãos, a identidade fundamental do cristão não é determinada pela raça, não é determinada pela sua nacionalidade, não é determinada por sua condição econômica, ou a sua profissão, ou a sua origem cultural. Essas distinções, elas continuam existindo, meus irmãos, na vida presente, mas já não define quem realmente nós somos. Nossa união com Cristo transcende todas elas. É por isso que muitas vezes nós encontramos comunhão mais profunda com irmãos na fé, de culturas completamente diferentes, do que com pessoas que compartilham da nossa história familiar. Isso é um fato, meus irmãos. Isso é um fato. A nossa ligação, por mais que muitas pessoas não queiram entender isso, ou não compreendem isso, mas a nossa ligação, por causa do sangue de Cristo, por causa dessa incorporação na nova família, na família do Senhor, nos torna mais irmãos do que os nossos irmãos sanguíneos. Muitos dos nossos irmãos, muitos dos nossos familiares vão perecer por toda a eternidade. Pais verão filhos perecendo. Filhos verão pais perecendo por toda a eternidade. Nossa verdadeira cidadania agora está na família de Deus, meus irmãos. Jesus, ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Versículo 11. Não se envergonha de lhe chamar irmãos. Que afirmação surpreendente, irmãos. O Filho eterno diante do Pai, de toda a corte celestial, identifica-se publicamente com aquele que ele resgatou. Ele não apenas tolera nossa presença, ele nos apresenta como sua própria família. Irmãos, isso não ocorre porque possuímos qualquer mérito. Pelo contrário, fomos recebidos exclusivamente nessa família por causa da graça. Para você ter uma ideia, no mundo romano, o primeiro filho, o filho primogênito, normalmente ele recebia toda a herança da família. Cristo, ele é o verdadeiro primogênito do Pai. Então toda a herança que é legitimamente dele, ele compartilha conosco, irmãos. O Filho compartilha conosco. Paulo afirma: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O primogênito, irmãos, faz os pecadores seus co-herdeiros. Aquele que possui todas as riquezas do Pai, reparte sua herança com seus irmãos. É por isso, irmãos, que Hebreus, ele pode afirmar que Deus está conduzindo muitos filhos à glória. Então, queridos, somos filhos, mas filhos adotados. Somos irmãos do Filho. Somos membros da família de Deus. Por isso, entenda o que eu vou falar para vocês. Por isso, nossas atitudes, nossos valores, nossas aspirações e nossa maneira de viver
não devem ser moldados, meus irmãos, pela velha humanidade em Adão, mas pela nova família a qual agora nós pertencemos. Nossa vida deve refletir, meus irmãos, a dignidade da casa do Pai e a comunhão daqueles que têm Cristo como irmão mais velho. Segundo lugar, meus irmãos, Cristo ele conduz sua família à glória por meio da santificação. Versículo 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então, depois de mostrar quem somos, filhos de Deus, irmãos de Cristo, o autor ele responde uma pergunta fundamental: para onde Deus está conduzindo essa família? A resposta aparece logo no início da passagem: conduzindo muitos filhos à glória. O destino da família de Deus é a glória. Irmãos, desde a criação, Deus ele fez o homem para refletir sua glória. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Adão, no Éden, ele desfrutava de comunhão com seu Criador, exercia domínio sobre a criação como seu representante. Contudo, pelo pecado, essa glória, ela foi profundamente corrompida. É exatamente, veja, esse problema que Hebreus ele vem desenvolvendo desde os versículos anteriores. O homem ele foi criado para exercer domínio, mas por causa da queda, já não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Entretanto, o autor aos Hebreus diz, no versículo 9 do capítulo 2, vemos Jesus, o verdadeiro homem, coroado de glória e honra, que inaugurou uma nova humanidade. Agora, veja, o propósito de Deus consiste em restaurar, por meio de Cristo, aquilo que o pecado destruiu. A glória perdida em Adão é recuperada em Cristo. Por isso, Paulo ele escreve o seguinte, em Romanos 8, 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Observe, meus irmãos, que o objetivo da eleição não é apenas livrar-nos do inferno. Eu vou repetir isso, grave bem. O objetivo da eleição não é apenas nos livrar do inferno, é conformar-nos à imagem do Filho. Cristo, ele permanece sendo primogênito, mas Deus está formando uma multidão de irmãos semelhantes a Ele. Essa, meus irmãos, é a glória para a qual nós estamos caminhando. Não é apenas morar no céu, mas sermos perfeitamente conformados ao caráter do nosso Salvador, meus irmãos. E o caminho para essa glória é a santificação. É justamente aqui que o versículo 11 desenvolve o pensamento. Veja, sobre santificação. Ele diz assim: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Ou seja, a família de Deus possui uma característica que a distingue de todas as demais famílias da terra. Não é riqueza, não é inteligência, não é o poder, não é influência. O que nos distingue de todas as famílias da terra é a santidade. E aquele que santifica é Cristo. E quem são santificados? Nós. Irmãos, a própria linguagem utilizada aqui pelo autor demonstra que a santificação ela não é opcional. A santificação ela pertence à identidade da nova família. Assim como os filhos normalmente compartilham características do pai, os filhos de Deus, eles refletem progressivamente o caráter do seu pai, o caráter santo do seu pai. Esse ensino percorre toda a Escritura. João,
no seu evangelho, ele afirma que os filhos de Deus nasceram de Deus. E Paulo acrescenta: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele. Observe aqui o propósito divino. Deus não nos escolheu apenas para o perdão. Ele nos escolheu para a santificação, para a santidade. A eleição produz santificação. A adoção produz transformação. A graça que justifica, ela também santifica. Como nós já falamos aqui, quando expomos a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, assim nós podemos dizer que a santificação é o chamado diário dos filhos de Deus. Você é chamado diariamente para santificação. Infelizmente, muitos cristãos perderam essa perspectiva. Infelizmente, a aspiração predominante da sociedade moderna, inclusive entre muitos evangélicos, tornou-se a riqueza material, a tranquilidade pessoal para poder desfrutá-la. Pode observar. A preocupação da maioria dos evangélicos. Vamos colocar os evangélicos aqui. Vamos tratar dos de casa. A preocupação maior é isso. É estabilidade financeira. Irmãos, eu não estou dizendo que é ruim pensar sobre isso. Mas nós não podemos fazer disso um fim em si mesmo. Isso não é o objetivo final da nossa vida. Nós não estamos aqui, meus irmãos, em primeiro lugar, para acumular riqueza. E com isso eu não estou dizendo que você ter condições financeiras seja uma coisa ruim. Não, é uma bênção de Deus. Você trabalhou para ter o que você tem, mas você não pode fazer disso um fim supremo da sua vida. Viver em prol disso. Hebreus, ele apresenta aqui, meus irmãos, um propósito infinitamente superior. Ele diz que o alvo da vida cristã não é o conforto. Ele diz que o alvo da vida cristã não é a prosperidade. Ele diz que o alvo da vida cristã não é a ascensão profissional. É crescer em santidade, irmãos. Essa é a grande obra que Deus está realizando em seus filhos. Veja, eu vou ler para vocês Efésios 4, a partir do versículo 21 e 24. Paulo escreve o seguinte: se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as suas concupiscências, ou seja, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do novo homem, e vos renoveis o espírito do vosso entendimento, e vos revistais o novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Irmãos, esse processo recebe nas Escrituras o nome de santificação, a mortificação diária do velho homem, o revestir-se do novo homem. Isso, meus irmãos, consiste em abandonar progressivamente aquele homem que odiava as coisas de Deus, aquele homem todo o seu prazer nas coisas desse mundo. Paulo diz que nós temos que mortificar progressivamente esse velho homem, jogar fora essa roupa velha e nos revestir com uma nova roupa. Essa roupa é a roupa da justiça, é a roupa da santidade. Exatamente por isso, irmãos, que Deus ele utiliza até mesmo as provações em nossa caminhada para forjar o nosso caráter, para fazer com que nós venhamos perceber como as coisas que o mundo oferece. Eu estou falando aqui do sistema, eu não estou falando da criação de Deus, eu estou falando do sistema. Esse sistema que é anticristo.
que está em todas as áreas, na cultura, na política, em tudo. E Deus permite que soframos para que o nosso caráter seja forjado. O próprio autor aos Hebreus aqui, ele vai falar sobre o pai que disciplina seus filhos. E o pai disciplina seus filhos porque o ama. Não é porque Deus queira nos destruir. É porque Ele nos ama. É por isso que Ele permite que nós venhamos passar por tribulações. E por que Ele faz isso? Para que nós possamos esquecer mais as coisas pecaminosas desse mundo, irmãos. Para que nós paremos de colocar a nossa motivação, o nosso coração, a nossa vontade nessas coisas que são passageiras. Nós supervalorizamos, meus irmãos, as bênçãos. E não valorizamos o doador das bênçãos, como deveríamos valorizar. Jesus, ele disse que nós deveríamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não é isso? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Será que você está crescendo em santidade? Será que o seu caráter, o meu caráter, tem refletido cada vez mais o caráter do meu irmão, do nosso irmão mais velho? Será, meus irmãos? Como é que você trata o pecado? Será que você tem tratado o pecado como Deus o trata? Deus odeia o pecado. Você odeia o pecado? Irmãos, quando a lei é colocada diante dos nossos olhos, quando começamos a observar, meus irmãos, o quão santo Deus é, se nós tivéssemos um vislumbre, um pequeno vislumbre da santidade de Deus, nós faríamos o que Isaías o fez, quando ele viu um pouco da glória de Cristo, quando ele viu aqueles seres proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ele disse: ai de mim, ai de mim. Será que nós temos feito a mesma coisa, meus irmãos? Temos dito diariamente: ai de mim. Porque ao ler as Escrituras, nós estamos, pela fé, vendo o Rei da Glória. Ao ouvir a pregação, nós estamos, irmãos, ouvindo o Rei da Glória falar conosco. Será que nós, quando escutamos uma pregação como essa, nos chamando a olhar para o nosso irmão mais velho, será que nós dizemos também, assim como disse Isaías: ai de mim? Um certo pregador, já falecido, ele disse assim: nós deveríamos entrar na igreja alegres, felizes, como diz o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas deveríamos sair chorando. Sabe por quê? Porque Deus falou conosco, Deus nos confrontou, e o que Deus fala na pregação mostra o quanto eu preciso mudar, o quanto eu estou longe do padrão de Deus. Então isso deveria causar dor no meu coração, porque eu faço parte dessa família. Nós somos filhos e filhas de Deus por causa de Cristo, então isso deveria causar algum tipo de dor no nosso coração e nos colocar de joelhos. Em terceiro lugar, meus irmãos, Cristo, ele abriu o caminho da glória como o autor da nossa salvação. Versículo 10. Preste bem atenção. Convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles.
Veja, depois de mostrar que Deus está conduzindo muitos filhos à glória, o autor apresenta aqui o fundamento dessa obra. A tradução que nós utilizamos, né, mais conhecida, a revista Almeida atualizada, traduz Jesus como sendo o autor da salvação. Mas a palavra grega que é utilizada aqui pelo autor, meus irmãos, possui um termo rico de significado. E ela pode ser traduzida como fundador, como precursor, como pioneiro, como desbravador. A ideia não é apenas de alguém que inicia uma obra, mas aquele que entra primeiro em um caminho intransponível para abrir passagem aos que virão depois. Então, o autor está dizendo aqui que Cristo não apenas mostra o caminho, ele abre o caminho, meus irmãos. Ele entra onde ninguém podia entrar e conduz consigo aqueles que o Pai lhe deu. Foi isso que o próprio Senhor, ele prometeu aos discípulos na véspera da cruz. Ele disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Quando Tomé perguntou qual era esse caminho, Jesus, ele respondeu: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Hebreus, irmãos, afirma exatamente a mesma verdade. Cristo, ele é o pioneiro, porque abriu o caminho que ninguém mais poderia abrir. Mas qual era exatamente o obstáculo que impedia nossa entrada na presença de Deus? O autor, ele pressupõe aqui toda a história da redenção. Desde Gênesis capítulo 3, depois da queda, o acesso à árvore da vida foi fechado. Moisés registra esse fato. Gênesis 3:24 diz assim: e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, depois do pecado, o caminho para Deus foi plenamente bloqueado. O pecado ergueu uma barreira intransponível entre o Criador e a criatura. Todo o sistema, meus irmãos, sacrificial do Antigo Testamento lembrava constantemente essa realidade para o povo. O tabernáculo possuía querubins bordados em suas cortinas, recordando que o acesso ao Deus Santo permanecia fechado. No dia da expiação, você vai ver isso lá em Levítico. No dia da expiação, somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, uma única vez por ano. E ele tinha que levar o sangue do cordeiro ali diante da Arca da Aliança. E ali estava, meus irmãos, o Santo dos Santos, as tábuas da lei que testemunhava contra o pecado do povo. E sobre elas havia um propiciatório que recebia o sangue do sacrifício. Esse ritual apontava para uma realidade maior. E Paulo afirma que a realidade era essa: a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. A palavra que Paulo utiliza aqui para propiciação, meus irmãos, é a mesma de propiciatório. Ou seja, o sangue derramado por Cristo satisfez plenamente a justiça divina. A ira de Deus foi removida. A barreira foi destruída. O caminho foi aberto, meus irmãos. Aquilo que todos os sacrifícios antigos apenas simbolizavam foi definitivamente realizado na cruz do Calvário. Voltou aos Hebreus no capítulo 9, 12 diz: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. E ele continua no capítulo 10, versículo 19 e 22, dizendo: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou por meio do véu, isto é, pela sua carne,
Aí ele diz: aproximemo-nos com sincero coração. Ou seja, o pioneiro atravessou primeiro. Agora seu povo pode segui-lo, meus irmãos. Por isso que o versículo 10 diz, veja, aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Essa expressão aqui, eu sei que pode causar uma estranheza para algumas pessoas, porque vem uma pergunta à mente: como filho perfeito poderia ser aperfeiçoado? E a resposta é que Hebreus não está falando aqui de aperfeiçoamento moral. Cristo jamais precisou tornar-se mais santo. Ele sempre foi plenamente santo. Sua perfeição sempre foi absoluta. O aperfeiçoamento que ele fala aqui, que ele menciona aqui, diz respeito ao ofício redentor de Jesus. Ou seja, o sofrimento não tornou Cristo melhor. O sofrimento o consagrou como grande sumo sacerdote prometido nas Escrituras. Ele ofereceu não sangue de animais, ele ofereceu a si mesmo. Ele entrou na presença do Pai levando seu próprio sangue e conquistou eterna redenção para o seu povo. Agora observe, meus irmãos, aqui uma palavrinha que talvez também passe desapercebido dos nossos olhos. Versículo 10. Porque convinha. Essa pequena palavra possui uma enorme importância. Era conveniente, era apropriado, era digno do caráter de Deus agir dessa maneira. Eu sei que muitos rejeitam essa verdade aqui, meus irmãos. Dizem que seria indigno para Deus exigir sangue. Mas o autor está dizendo, convinha, tinha que ser assim, deveria ser assim. Muitos dizem que isso seria incompatível com o amor divino. Entregar seu filho. Mas, irmãos, Hebreus afirma exatamente o contrário. Nós não estamos seguindo aqui as filosofias mundanas, irmãos. O pensamento de humanistas. Nós não estamos aqui seguindo o pensamento de pessoas que não possuem o Espírito Santo. Muitos têm falado sobre religião. Tem falado de maneira superficial sobre esse Cristo bendito. Por isso que muitos rejeitam essa questão do sangue. Mas a cruz não contradiz, irmãos, o amor de Deus. A cruz revela a profundidade do amor de Deus. A cruz, segundo Agostinho, foi um púlpito no qual Cristo pregou seu amor ao mundo. Grave isso. A cruz foi um púlpito no qual Cristo, ele pregou seu amor ao mundo. João, ele disse assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Irmãos, na cruz a justiça foi plenamente satisfeita, na cruz o amor foi plenamente manifestado, na cruz o caminho que estava bloqueado foi definitivamente aberto. E ao concluir aqui essa parte, o autor de Hebreus, ele faz algo característico da sua epístola. Ele confirma o que ele falou usando as escrituras do Antigo Testamento. Primeiro ele cita Salmo 22, que nós lemos aqui no início. Um salmo messiânico que descreve com impressionante precisão os sofrimentos de Cristo. Depois da aflição, porém, o salmista, ele contempla o livramento concedido por Deus e declara: a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Irmãos, essas palavras encontram o seu cumprimento pleno em Jesus Cristo. Depois da morte e da ressurreição, ele reúne seus irmãos para adorar o Pai. Isso nos ensina que a obra da redenção não termina no perdão dos pecados. Cristo, ele morreu, Cristo ressuscitou para formar um povo adorador. Ele nos salvou, meus irmãos, para que conhecêssemos o Pai, para que proclamássemos o nome do Pai, para que adorássemos como filhos reunidos na presença do Pai.
E em seguida o autor cita Isaías 8, 17 a 18. Ele diz, aí no versículo 13: eis aqui sou eu e os filhos que Deus me deu. No contexto original, meus irmãos, Isaías, ele permanecia fiel em meio à incredulidade da sua geração, enquanto seus próprios filhos serviam a Deus como sinal da fidelidade do Senhor. Então, Hebreus mostra que essa realidade apontava para Cristo. Porque hoje o verdadeiro Filho de Deus apresenta diante do Pai aqueles que lhe pertencem e declara: eis aqui estou e os filhos que Deus me deu. Que cena extraordinária, meus irmãos. O Filho eterno, ele não comparece sozinho diante do Pai. Ele apresenta consigo todos aqueles que ele redimiu. Os mesmos por quem ele sofreu, os mesmos por quem ele derramou seu sangue, os mesmos a quem ele não se envergonha de chamar irmãos, os mesmos que agora ele conduz à glória. Meus irmãos, é exatamente isso que nós observamos aqui ao longo dessa passagem. Cristo, ele tornou-se nosso irmão para nos introduzir na família de Deus. Cristo, ele santifica essa família enquanto a conduz à glória. Cristo abriu mediante seus sofrimentos o caminho que estava fechado por causa do pecado. Mas, meus irmãos, essa passagem, ela nos leva a 3 perguntas que cada um de nós deve responder diante do nosso Deus. E aqui eu concluo com essas 3 perguntas. Você que está aqui nessa noite, ou você que nos acompanha pela internet, você pertence à família de Deus? Nem todos são filhos de Deus no sentido redentor. Somos criaturas de Deus por criação, mas somente aqueles que estão unidos a Cristo pela fé tornam-se filhos por adoção. Lembre-se disso. Se você não está em Cristo, não há filiação. Se você não está em Cristo, não há herança. Se você não está em Cristo, não há acesso ao Pai. Por mais que você diga, eu sou filho de Deus, eu oro, eu rezo, eu vou na igreja, mas a pergunta é, você já entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Você já confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Você só pode ser ouvido por Deus, o Pai, se você estiver em Cristo. Aqueles que não estão em Cristo e morrerem sem Cristo, eles perecerão por toda a eternidade, meus irmãos. O inferno é uma realidade. E essas pessoas vão ter que enfrentar a ira de Deus por toda a eternidade, irmãos. A ira justa de um Deus santo por toda a eternidade. Segunda pergunta: sua vida revela as marcas da família a qual você pertence? Ou seja, nós estamos falando de quê, meus irmãos? De santidade. O pai não apenas adota seus filhos, o pai transforma seus filhos. Talvez ele use circunstâncias difíceis para nos aperfeiçoar. Mas uma coisa é certa, os filhos de Deus, homens e mulheres que foram lavados e redimidos pelo sangue de Cristo, eles devem viver em santidade. Se você não tem vivido em santidade e se acha um religioso, se você não tem forças para vencer o pecado, se você vive ainda como escravo do pecado, eu quero dizer para você que isso é um indício de que você não nasceu de novo. Porque, meus irmãos, uma das características do povo de Deus é a santificação. É o ódio pelo pecado. E por último, você tem vergonha daquele que nunca teve vergonha de você?
Irmãos, essa pergunta é por demais importante, eu vou encerrar com ela. Nós vivemos dias em que confessar Cristo frequentemente vai trazer oposição, vai trazer desprezo, vai trazer rejeição. Irmãos, nós vemos hoje um tempo onde vimos a semana passada uma promotora fazendo uma crítica e, ao mesmo tempo, proibindo pessoas de falarem o nome de Deus em um lugar público. Ela disse que a fé é algo privada, ferindo, irmãos, a nossa própria Constituição, que fala sobre a questão, meus irmãos, do Estado ser laico, mas nós não estamos no Estado ateu. Você pode ter a sua crença, você pode publicar a sua fé, você pode falar para qualquer pessoa, particularmente, publicamente, que Cristo é Senhor, que Cristo é o Salvador. Mas, infelizmente, irmãos, nós vemos em dias onde isso vai aumentar cada vez mais. Mas nós não podemos nos envergonhar, meus irmãos. Paulo diz assim a Timóteo: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. E ainda disse: não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Não nos envergonhamos do nosso irmão mais velho, meus irmãos. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, é Ele que nós adoramos. E toda a nossa vida é focada nesse objetivo de glorificar o nome dEle, de exaltar o nome dEle, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas se você diz assim: não, pastor, eu não nego Jesus, eu não me envergonho de Jesus. Mas o que a sua vida diz? O que a sua vida diz? No seu trabalho, as pessoas te reconhecem como um cristão verdadeiro? Onde você estuda, você é conhecido como um cristão verdadeiro, como um homem de Deus ou mulher de Deus. Você é aquele que está naquele ambiente difícil, onde a maioria são ímpios, mas você está nadando contra a maré. Você não aceita certas práticas no ambiente do trabalho, no ambiente escolar ou dentro da sua própria família, porque você sabe que isso é negar Cristo, isso é se envergonhar de Cristo. Que você não se envergonhe desse Senhor bendito, desse nosso irmão mais velho, que abriu o caminho para que nós pudéssemos adentrar e participarmos da família do nosso Deus. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus possa aplicar a sua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.